Renato, bom dia pessoal. Vamos começar nosso devocional? Deixa eu abrir aqui. Café com Deus Pai. Hoje é dia 5 de agosto. Bom, primeiro vamos lá, né? Olá pessoal, me chamo Lucas Calenzani. Todos os dias a gente faz o devocional ao vivo aqui no TikTok. Hoje é dia 5 de agosto e eu vou começar lendo o Diário Estoico, depois eu vou pro Café com Deus Pai. Então eu começo lendo o Diário Estoico, depois eu leio o Café com Deus Pai, todos os dias. E aí ele fala o seguinte: o silêncio é força. E ele vai falar, e o texto de hoje é de Sêneca em Tiestes. O silêncio é uma lição aprendida de muitos sofrimentos na vida. Bom dia, Maria. E aí o Ryan Holiday, que é organizador do livro, escreve sempre um texto sobre isso, né? E ele fala: lembre-se da última vez que você disse uma coisa realmente idiota, algo que lhe causou problemas depois. Por que você a disse? É provável que não tivesse necessidade, mas pensou que dizê-la o faria parecer inteligente ou legal, ou parte do grupo. Quanto mais você fala, escreveu Robert Greene, mais provável é que diga uma tolice. Ao que acrescentamos, quanto mais você fala, mais provável é que desperdice oportunidades, ignore feedbacks e cause sofrimento a vocês mesmos. Os inexperientes e amedrontados falam que se tranquilizar, a capacidade de ouvir, de manter-se deliberadamente fora de uma conversa e substituir sensualidade é rara. O silêncio é uma maneira de ganhar força e autossuficiente. Bom dia, SRX, tudo bem? Obrigado, Maria, pelo abraço. Bom dia, Ana. Então, ele vai dizer o seguinte: os inexperientes e amedrontados falam para se tranquilizar, ou seja, falam demasiadamente, né, sem motivo, apenas para poder se tranquilizar. A capacidade de ouvir, de manter-se deliberadamente fora de uma conversa e substituir sensualidade é rara. O silêncio é uma maneira de ganhar força e autossuficiência. Ou seja, se a gente permanecer de boca calada, a gente é mais forte do que parece ser, né? E aí a gente começa a ficar autossuficiente. Quem estiver aí na live, puder curtir a live para mim, fazendo um favor, para poder entregar. Esse foi o texto do Diário Estoico. E agora eu vou pro Café com Deus Pai, do dia 5 de agosto. E o título é: use bem as palavras. O texto base é em Mateus capítulo 12, versículo 34 e 35, que diz o seguinte: pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. E aí o Júnior Rocharola escreve sobre isso. Assim como um bom perfume pode ser facilmente contaminado e até mesmo inutilizado pelo simples fato de uma pequena mosca cair nele, afetando todo o odor, grandes batalhas podem ser facilmente perdidas por falta de sabedoria, muitas vezes simplesmente por não sermos cuidadosos com o que falamos para outras pessoas. Acabamos destruindo relacionamentos. O silêncio é um ótimo combustível para a chama que forja pessoas incríveis e fortes. Legal, concordo. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Zac. Quem tiver aí, ó, o SRX está aí, ó, ajudando a curtir. Quem puder ajudar também, agradeço. Basta uma palavra de carinho para fazer alguém gostar ainda mais de você, mas o contrário também é verdade. Uma palavra
uma palavra mal colocada é suficiente para que pessoas que amamos sejam profundamente feridas e passem a viver magoadas e ressentidas conosco. Por essa razão, devemos cuidar do nosso coração, porque nossa boca fala daquilo que há em nosso interior. Não fomos chamados por Deus para a destruição de relacionamentos, mas para a restauração. E é por esse motivo que Jesus nos diz em Mateus 5, 13 e 14. Sabendo que não somos perfeitos, precisamos buscar sabedoria e humildade. Pessoas sábias perdoam, pois sabem que esse ato abre portas para novos começos em Deus. Não sei você, mas eu constantemente busco sabedoria para que o Pai use minhas palavras para edificar vidas, além de buscar lidar de maneira prudente em afirmações contrárias. A partir de hoje, reflita: você tem utilizado suas palavras para abençoar ou amaldiçoar? Reclamações, críticas e ofensas devem ser substituídas por palavras de edificação, transformação, fé, bênção e otimismo. Mas para isso, encha seu coração dessas coisas. Pois isso fará bem não apenas para você, como para todo ao seu redor, e você será um canal de bênçãos de muitos. Bom, no diário estoico a gente leu que se o seu silêncio pode ser quebrado com suas palavras, que ele seja, também para edificação e para autossuficiência, ou seja, nada de ficar falando em vão. Ei Thaís, ei Mila, bom dia. Aqui hoje a gente está falando exatamente, no Café com Deus Pai depois, a gente está falando exatamente a mesma coisa, né? Então as palavras estão se casando aí. Então seria a gente refletir, eu estou falando para abençoar ou para amaldiçoar? A Bíblia fala também, que a palavra torpe incendeia, E a palavra lançada você não consegue voltar atrás. Então a gente ter essa maturidade do que a gente está falando e a gente não proferir coisas como uma criança que fala desmedidamente sem saber do que está falando e por que está falando. Ele diz o seguinte, que as nossas palavras precisam ser de edificação, transformação, fé, bênção e otimismo. Isso casa muito com o estoicismo, porque no estoico a gente sempre vai se perguntar: é bom? É justo? É reto? Se for, faz muito sentido a gente continuar, Se não é, a gente precisa parar para refletir por que estamos fazendo isso. E aí são perguntas importantes para a gente tentar se responder de algum modo, porque a gente começa a sair um pouco da esquemática, talvez, se eu posso dizer, da burrice, A gente fala muitas coisas sem pensar, e aí a gente já acaba se tornando burro. Talvez não pra gente, A gente ainda pode ser um pouco egoísta em relação a isso, mas principalmente em relação a como somos enxergados pelos outros, Então, vamos aí amadurecer o fato do que a gente tem feito conosco, e aí a gente começar a refletir, de fato, se está fazendo bem não só para mim, mas para o meu redor, E aí, tanto do ponto de vista do cristianismo, quanto do hinduísmo, quanto do estoicismo, o maior propósito da vida é deixar um legado suficientemente bom para que ele contribua, com outras pessoas, com o universo. E não só com o que a gente acredita, Às vezes fala assim: nossa, mas eu faço isso, e estou causando bem. Beleza, mas você está fazendo isso em relação a si, ou de fato em relação aos outros? Porque se for em relação a você mesmo, é ego, Exatamente, essa RX, as meditações de Marco Aurélio são bem legais, Marco Aurélio, apesar de ser um ditador, era uma pessoa como nós, Com aspirações, com questões, com dúvidas. Então, a gente sempre pensar muito bem se o que estamos fazendo realmente nos aproxima do propósito que estamos vivendo, ou se simplesmente é uma questão de ego. Estou fazendo isso
por causa do meu ego, por causa da minha vontade. Desculpa. Da minha vontade de aparecer, dessa necessidade, né? Bom dia, Lude, tudo bem com você? Estamos aqui fazendo o nosso devocional. E aí, se for ego, com certeza a gente não está fazendo o bem através disso, né? A gente pode estar contribuindo de alguma forma, obviamente, mas será uma coisa muito momentânea. Não é uma coisa que, de fato, terá grande serventia para o universo. A gente precisa aí tomar cuidado com isso, né? A gente precisa sair do ego, porque o ego é apenas uma falta de maturidade, né? Uma infantilidade aí em relação à alma. Marco Aurélio Musônio Rufus. Quem dera chegar a 1% do Marco Aurélio, Sêneca, Musônio Rufo foram. E ele deixa uma última frase. O homem de coração bom sempre libera boas palavras. Ele voltou a ler Neemias, né? Deixa eu ver se o texto de hoje tem uma grande contribuição. O texto de hoje é Neemias 11. A palavra-chave é abençoar, né? Eu não tenho visto assim que o texto base, a leitura bíblica, né, tem contribuído, por isso que eu não tenho lido ela com vocês. Mas quem quiser ler, né, essa leitura bíblica é em Neemias 11. Então, se ela tivesse alguma coisa que eu te faço, eu achava que tem algo para contribuir, eu leria. Mas essa parte aí do Velho Testamento, ela é muito histórica, né? Então, assim, não vejo necessidade de ficar lendo ela para vocês, tá, gente? Manipular o ego alheio, eu indico o livro para você tentar esquecer isso. É impossível. Impossível. Porque ego é desejo primário, primordial, né? Abandone esse desejo seu. É isso que eu diria para você. Abandone o desejo de tentar manipular o ego alheio. Mas para você se preocupar mais com você mesmo. Esquece essa. Ego alheio deixa com a pessoa. Foca em você e sai fora. Bom dia, Dan. Bom dia, pessoal. Tá aí na live. Essa questão de ego, ela é uma pulsão muito forte, né? Porque ela envolve várias coisas estruturantes, né? Então, por isso que eu falo, esquece esse negócio de ego, de quem... que eu quero controlar o ego de fulano de tal. Não, pense em você, foca em você. Porque, infelizmente... Bom dia, Sandra. Cara, eu não vou entender não. Tudo bem com você, Sandra? Como é que você tá? A gente tá terminando, Sandra, você acredita? Eu tô bem também, tudo certo por aqui, graças a Deus. Coisas estão fluindo.
Amanhã eu vou pra Vitória. Vou ficar um pouquinho lá. E aí, hoje minha agenda tá tranquila de manhã. A gente ontem tive um monte de reunião. A gente passou por uma consultoriazinha aí de uma agência. Muitas coisas vão mudar. Esse óculos aqui é velhinho, mas ele é ótimo. Nossa, esse óculos é tão gostoso de usar. Parece que eu tô com outros olhos. Não dá nem vontade de pôr lente quando eu tô com ele, assim, porque... Nossa! São duas mesas. Eu tô com essa mesa aqui, é uma mesinha que eu arrumei, tipo pra mesa de jantar, sabe? Aí tem a mesa de trabalho que fica pra lá. Mas tá muito bom. Porque a casinha começa a ganhar forma, sabe? Começa a ganhar vida. Aí tudo fica mais bonito, né? É tão bom quando a nossa casinha ela começa a ficar arrumada. Comi 2 bananas, comi aveia e comi farinha de milho. Tô começando a me alimentar melhor, né? As coisas estão começando a ficar mais organizadinhas, né? É bom quando as coisas começam a ficar organizadas, né? Não fica aquela bagunça. Nossa, a vida bagunçada é tão ruim. A gente fica assim, gente, meu Deus, né? Mas é isso. Deus sabe todas as coisas também. Nossa, melhor coisa. A gente passou removedor de tinta e de rejunte no chão, né? E aí, tipo assim, o porcelanato deu uma cara de porcelanato, sabe? Nossa, eu também, Sandra. Nossa, eu amo a casa organizada, eu amo saber onde estão as coisas, sabe? É tão legal você ver, tipo, não, tal coisa tá aqui, tal coisa tá aqui. Isso é muito legal. Muito, muito bom. Nó. Isso é uma delícia. Gente, foi isso, né? O nosso devocional de hoje. Rapidinho, pra gente poder contribuir aí com vocês. Sandra, hoje eu vou postar um negócio lá no grupo que eu tava namorando fazer e ontem a gente fez. Então, nosso devocional hoje é sobre a palavra, sobre você usar o silêncio como força, né? Ou seja, só falar quando a gente achar que a fala nos dá força e autossuficiência. E também em ambos, tanto no café quanto no café com Deus Pai, use bem as palavras. E no diário histórico também. No Café com Deus Pai vai falar pra gente usar bem, saber usar, né? Saber usar. E no diário histórico fala pra gente permanecer em silêncio quando não tem o que falar. Então, casou muito, eu gosto quando casa, porque a gente traz uma visão da filosofia em relação a isso e uma visão relacionada ao cristianismo, que é uma prática de tantas pessoas, né? E a gente acaba aí contribuindo de alguma forma. É isso. Gente, eu vou indo nessa, que tenho que lançar no grupo, tenho que salvar as coisas. E aí a gente vai se vendo. Bom dia, Maifeno. Bom dia, querido. Sandra, bom dia pra você. Bom dia, pessoal. A gente vai conversando por aí. Tudo bem por aqui, querido? Espero que tudo esteja certo por você aí. E excelente dia para todos nós. Até mais.